Bem, vamos trazendo aqui as informações. Eu falo aqui com a Lígia Lopes Bortolucci, ela que é médica veterinária da SEABRE da cidade de Faxinal, e vai trazer informações para a gente, porque nós temos aí um novo foco de raiva bovina em municípios aqui da região Vale do Ivaí. Dessa vez, o fato ocorre no município de Grandes Rios, que a gente até tinha trazido aqui informações que tinha lá, é um caso suspeito. Doutora Lígia Lopes Bortolucci, primeiramente, boa tarde, é uma honra tê-la aqui nos estúdios da Rádio Nova Era, e essa é mais uma preocupação, né? Eu agradeço primeiro a oportunidade que a rádio está me dando de esclarecer o produtor sobre os focos de raiva que estão tendo na região do Vale do Ivaí. Agora nós temos a confirmação de um caso em Grandes Rios, é isso? Sim, já foi diagnosticado laboratorialmente e nesse momento a SEAB vai entrar com uma equipe que pega vários municípios da região, como Cruz Maltina, Lidianópolis, Jardim Alegre, para estar esclarecendo a população. Esse grupo vai orientar aos produtores de estar vacinando seus animais de produção, os bovinos, equinos, ovinos, suínos, e exceto aves, tá? Para estar vacinando todos os animais acima de 3 meses e revacinando após 30 dias. Agora, nós já temos o foco, em Boas Lopes é 2 focos, né? Por enquanto, né? 3 focos já confirmados? 3 focos, um morcego. O último foi de um morcego não hematófago. Do morcego também é considerado um foco, então? Sim. Como esse morcego foi encontrado no perímetro urbano, tem também toda uma política ali de cuidados? É a seguinte, o morcego tem várias espécies de morcego. E algumas espécies de morcego, eles permanecem na cidade para comer as frutas ou comer insetos. Eles normalmente não são nocivos, eles não atacam o ser humano, mas eles também ficam doentes. E um desses morcegos que estavam doentes foi encontrado no perímetro urbano da cidade. Ao mandar para o laboratório, foi diagnosticado raiva. Mas é importante a população saber que os morcegos que estão na árvore, eles estão saudáveis, eles não fornecem perigo, não é para ficar manipulando eles, para você não correr o risco de afugentar eles ou eles até morderem por defesa, tá? E se encontrar algum morcego com comportamento estranho dentro da cidade ou algum abrigo que esteja incomodando, é para avisar a Secretaria da Agricultura ou mesmo a Vigilância Sanitária, que já está informada. Não é para a pessoa agir por conta própria e fazer o controle dos morcegos, que quem tem treinamento é a Vigilância e a Secretaria. Em Grandes Rios, o foco é no Rolete, é um bairro lá, né? Isso, é um bairro que é bem na divisa com Cruz Maltina, pega Jardim Alegre, pega Lidianópolis, porque ele é bem na divisa. Porque é um raio de 12 quilômetros, é isso? Isso, a gente faz um atendimento das propriedades nesse raio de 12 quilômetros, então acaba englobando vários municípios. E os técnicos vão visitar propriedade por propriedade. Aquelas propriedades que foram visitadas, elas devem vacinar todos os animais acima de 3 meses. Aquelas propriedades que não foram visitadas, fica a critério da pessoa querer vacinar seus animais ou não. Agora, tem muitas dúvidas ainda sobre a questão da raiva bovina. As pessoas estão preocupadas com os animais domésticos. O que fazer? Tem que tomar um cuidado? Os animais cão e gato, eles podem também ser vacinados. Lembrar que é uma vacina diferente, é uma vacina em dose única, que deve estar sendo administrada uma única vez no cão ou no gato, e evitar com que esses animais mexam com carcaça morta ou brinquem com outros animais doentes. Mas, no mais, a raiva em cão e gato está erradicada. Não tem nenhum caso no Paraná já faz tempo. Então, não tem uma preocupação tão grande. Agora, algumas vigilâncias, né, vão se preocupar em estar vacinando esses cães e gatos. E aí a população será informada futuramente. Essa vacina, se alguém que mora, por exemplo, lá em Novo Itacolomi, que não tem nada a ver com o foco de raiva, se alguém lá quiser vacinar, ela não vai encontrar essa vacina na saúde pública, não, né? Do gato, do cão e do gato. Ela vai encontrar nas lojas veterinárias somente, né? A pessoa vai lá, adquire essa vacina do cão e do gato e pode vacinar. Uma opção da pessoa, tem várias pessoas que mesmo sem foco, elas já vacinam os cães e os gatos anualmente por segurança.
Agora, só um detalhe importante. O morcego que transmite a raiva é aquele que se alimenta do sangue, não é o herbívoro, né? Sim, o morcego que transmite a raiva, o mais comum é esse que chupa o sangue do bovino, do equino. Esses aí, assim que a população encontrar onde eles moram, ou seja, um abrigo, elas devem procurar a secretaria. Elas não devem mexer no abrigo, tentar capturar, trazer para a secretaria. Se elas virem uma gruta, uma casa abandonada bem escura, porque eles não ficam em locais claros, eles não ficam com a população também, é uma cuidado importante, eles ficam escondidos, um buraco, um peral com árvore oca, né, tal. Essa população deve estar informando a secretaria, e aí a gente vai lá e faz a captura. Não se preocupe que a gente, na medida do possível, está indo em todos os abrigos que estão sendo falados para a gente. Um detalhe importante, a característica, a pessoa consegue identificar pela característica um do outro, tem diferença? Ou o cidadão comum lá, o leigo, é difícil identificar? É um pouco mais difícil identificar. A forma mais fácil de identificar o morcego hematófago é pelas fezes. As fezes do morcego hematófago, elas são bem pretas, ela parece um piche bem fétida. O lábio desse morcego é igual aquele lábio leporino, ele é furadinho na parte inferior. Então essa é a melhor maneira, mas assim, não é para pegar um morcego para tentar identificar. Se viu um morcego, acho que é hematófago, acho que tem essas fezes mais enegrecidas, que está atacando os animais em volta da propriedade, avisar imediatamente a secretaria. Ou mesmo, se você não souber direito, é hematófago, não é hematófago, chama alguém responsável para verificar para você. Não tente agir de maneira independente para não correr o risco de se contaminar com a raiva ou qualquer outra doença ou mesmo ser mordido. E um detalhe importante também, até muitos acreditavam que o hematófago ele já automaticamente transmitia a raiva, mas é só quando ele está doente também, porque a raiva não é uma doença própria dele, né? Não. O morcego hematófago, ele pode contrair a raiva igual a gente. Pode ter um morcego saudável que é negativo para a raiva, ou seja, ele é saudável e não tem a raiva, como pode ter um morcego aparentemente saudável que tenha a raiva e está transmitindo por aí e não está apresentando sintoma nenhum. Ele morre quando está doente ou ele pode sobreviver? Ele morre. Os mamíferos, mais de 90%, eles acabam morrendo de raiva. Teve um caso só no Nordeste que a pessoa sobreviveu, mas a raiva é uma alta mortalidade. Ela é quase a 100%. Então a população tem que tomar o devido cuidado de estar informando a gente que é treinado, que não se contamina facilmente com a raiva, para a gente estar controlando. A gente fazendo a medida de controle, a população não precisa ficar desesperada, né, porque ela não vai contrair a raiva, desde que essas medidas que estão sendo feitas e com colaboração da população continuem sendo feitas. Um detalhe importante aqui, em relação a essa questão dos focos da raiva, até comerciantes têm reclamado que tem diminuído o consumo de carne, o consumo de leite. Você já falou aí que as medidas sendo tomadas, a população não precisa se preocupar. Mas até que ponto, por exemplo, quem mora lá em Grandes Rios, se tem um animal que foi abatido, e esse animal, se tivesse com raiva, tem o perigo de lá na panela ele contrair essa doença, ou isso é impossível? Olha, a carne bem cozida, o vírus já morre. Mas supondo um animal, ele dificilmente vai para o abatedouro doente, porque o animal, quando ele pega a raiva, ele fica doente. Automaticamente essa carne não vai pro abate. Então, a população não precisa ficar desesperada. Hoje é bem fiscalizado. A carne inspecionada, é bom a população se atentar pela carne inspecionada por médico veterinário. Ela já está vista e não tem perigo. O leite é a mesma coisa. O leite pasteurizado, dentro das condições de higiene, também não fornece esse perigo. Outra coisa, o produtor de leite que vacinar, ele pode também ingerir o leite depois da vacina. Ela não tem um período de espera para consumir o leite. Tá bom, então esse novo foco no município de Grandes Rios, nós temos Borrasópolis, mais algum município aí que pode confirmar, mesmo que você não diga o município?
Não, por enquanto a gente não recebeu nenhum caso que está em suspeita. Todos os casos até agora foram confirmados. Outra, se o produtor vê algum animal doente, com coordenação motora, com paralisia, com salivação excessiva, ele deve informar a secretaria imediatamente, para que a gente possa coletar o diagnóstico, coletar material para fazer o diagnóstico. Não é para manipular ele também, tentar dar remédio, tentar... às vezes acha que o animal está entalado, tentar mexer na boca deles. Por favor, qualquer sinal que a gente chama de neurológico é para chamar a secretaria. Mesma coisa se vê um morcego. O morcego está caído na cidade ou no sítio, também não mexe nesse morcego. Por favor, chame a secretaria. Para tirar dúvida, vocês têm algum telefone, alguém que queira informação? Aqui a gente, em Borrasópolis, tem uma subunidade, que o telefone é 3452-2392, pode falar com o Dicemar. Em Faxinal tem a unidade veterinária, que é 3461-2205, e tem uma unidade em Grandes Rios também, que é 3474-1357. Queria agradecer, Lígia, a sua participação aqui e o trabalho, eu sei que vocês têm tido um trabalho intenso na região, e eu acho assim até que seria tão fácil se cada produtor fizesse uma varredura na sua propriedade, né? Cada produtor falou, eu vou vistoriar a minha propriedade, vou ver se tem um foco aqui, se tem uma caverna, se tem um oco onde o morcego se esconde. Então, se cada produtor fizer isso, nós vamos encontrar aonde esses morcegos estão se escondendo, se estão se homiziando, e a gente vai conseguir resolver o problema, né? Com certeza. Se o produtor fizer uma colaboração com o trabalho da secretaria, a gente consegue resolver muito mais rápido esse problema, né? Não tentar esconder ou tentar resolver por si mesmo. E sim, procure a gente. A gente está à disposição e está aqui para isso. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e agradeço mais uma vez à rádio por estar dando essa oportunidade da gente estar falando do nosso trabalho.